Análise de Boa Sorte, Léo Grande. Gente, é tão bom a gente ver filme bom, né? Porque tá tão raro ver um filme bom e ela nos brinda, né, com uma interpretação assim maravilhosa. Então é um filme gostoso de assistir, né? Você fica meio preocupado, será que vai? Mas ele é um filme gostoso, ele traz o assunto de uma maneira gostosa e permite que a gente vá acessando uma série de coisas dentro de nós, principalmente nós mulheres. Agora, por que eu propus esse filme? Para a gente falar de autorização do próprio desejo. É essa a minha perspectiva aqui. Mas antes eu quero trazer alguns pontos. O primeiro deles é essa questão da diferença de idade que está na moda, né? Que está na moda, então é óbvio que dentro de uma perspectiva militante, ela é muito trazida como uma coisa, é isso, as mulheres agora estão se autorizando isso, aquilo, outro. Mas eu queria aproveitar essa janela para propor um olhar relacionando essa ideia de idade e sexualidade. Por quê? Porque é óbvio que existe um ressentimento muito grande das mulheres com os homens que decidem sair de relacionamentos longos de 20 anos para se envolver com mulheres mais jovens, às vezes 20 anos mais jovens. E a diferença da leitura e abordagem disso quando é uma mulher que faz isso. Então, eu queria propor um olhar que é o seguinte: o relógio biológico. Por quê? A mulher tem um relógio biológico com relação à gravidez. Então, chega uma determinada idade que ela começa a sentir uma urgência muito grande para definir se ela vai se casar, se ela vai formar uma família, se ela quer ter filho, porque ela tem um relógio biológico. E muitas vezes o homem não tem essa urgência, ele não entende às vezes que ela tá num relacionamento que tá gostoso, pô, tava gostoso até agora você vai começar a insistir, você começa a estar pirando nessa ideia de ter filho. Essa mulher tem essa urgência, ela tem esse relógio biológico. E o relógio biológico do homem acontece em que momento? Na meia-idade. E o relógio biológico do homem está relacionado à sua virilidade. Então veja, vai chegar um momento em que tanto o homem quanto a mulher, que essa é a crise da meia-idade e ela vai se acentuando, os dois vão olhar e vão falar: o que eu fiz na minha vida? Principalmente com relação ao meu próprio prazer, a fazer o que é importante para mim. Principalmente uma geração mais antiga que é formatada para cumprir papéis sociais. Então, muitos homens, eles são formatados para: não, você tem que trabalhar, você tem que ser o provedor da família, você tem que se casar, você tem que ter os seus filhos. E esse homem nega o próprio prazer, não olha para a própria sexualidade, até que vem o relógio biológico e de repente ele fala: meu, quanto tempo eu tenho para ter a trepada do século? Não tenho. E aí ele larga tudo e vai em busca disso. E aí, obviamente, que vai gerar muito ressentimento nas mulheres por causa desse homem se permitir isso. Então, eu queria que você entendesse a perspectiva que estou trazendo aqui, que é o permitir o próprio prazer. É o uso da maturidade, eu alcancei a maturidade e o que eu vou fazer com ela? Eu vou me permitir meu próprio prazer. É o que acontece no caso de muitos homens que partem em busca desses relacionamentos e usam muitas vezes o dinheiro que conquistaram, o prestígio que conquistaram para fazer uso de estar acompanhado de mulheres mais jovens e para viver um pouco dessa sexualidade que foi negada uma vida inteira. É o que a nossa heroína, aqui no caso, vai fazer. Ela vai usar o dinheiro que ela tem guardado para se proporcionar, ela vai comprar aquilo que ela não pôde viver. Então, ela faz uso da maturidade que ela acumulou até então para tomar uma decisão que custa quase tudo para ela, que é adentrar essa realidade. Então, esse é um primeiro olhar, tá? A gente chega nesse lugar. É preciso muita maturidade para se autorizar o próprio prazer. Aqui no caso é literalmente sexual, mas isso pode ser aplicado em todas as áreas, como por exemplo, sair de uma profissão que você fala: o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É preciso maturidade, é preciso a força da maturidade para que você banque uma escolha dessa. E a nossa heroína aqui, ela vai fazer essa escolha. A segunda questão que eu quero pontuar antes de a gente entrar nos pormenores da questão do desejo
é o papel da prostituição aqui, que aqui cabe um alerta, porque o cinema sempre traz essa romantização da prostituição como em uma linda mulher, e quantas mulheres não caíram, né, nesse conto do vigário e de acreditar que o Richard Gere ia casar mesmo com a prostituta. Então, a mesma coisa é a ideia agora de se acreditar que esse homem, esse prostituto, pode ser esse homem de tão profunda sensibilidade que vá conduzir essa mulher de maneira tão gentil a esse lugar tão vulnerável dentro dela. Isso é uma fantasia hollywoodiana, ok? Essa é uma primeira coisa. A segunda é o binômio prostituição e religião, porque ela é uma professora de religião, então é um prato cheio. Agora, o que eu quero que você considere? Que a religião nada tem a ver com a experiência espiritual, ou seja, ela era professora de religião e não havia experiência espiritual nenhuma nela. A mesma coisa para a vida sexual. Ela não conhecia a experiência da vida, que em verdade é uma coisa só, a sexualidade e a espiritualidade, mas que nela, a senhora rígida, estava completamente tudo bloqueado. Por que eu digo isso? Para a gente não cair muito nessa história, porque muitas mulheres mandaram para mim a angústia, né? De, por causa da minha formação religiosa ou por causa da minha religião, eu nunca me autorizei. E de repente esse filme ele abre uma janela romântica de autorização muito perigosa. O caminho da prostituição é um caminho de morte espiritual, é um caminho perigoso, tá? Então isso tem que ser pontuado antes da gente entrar nas questões emocionais. Aí agora a gente vai entrar nas questões emocionais. Então eu vim aqui trazendo primeiro um olhar para você mais social, para você também trazer um equilíbrio no seu julgamento, né? E entender que um dos benefícios da maturidade é a gente poder se autorizar aquilo que a gente não autorizou a vida inteira. Isso é justo para homens e para mulheres. A segunda coisa é o perigo da romantização da prostituição, e colocar isso nesse binômio com espiritualidade de maneira irresponsável é mais perigoso ainda. E agora chegamos no nosso assunto maior aqui, que é o desejo, a autorização do próprio desejo. Então a gente começa o filme encontrando a senhora rígida, a senhora não, a senhora cinza, né? A senhora roupas sociais bem amargas e ressentidas, não há cor nela, não há prazer nela, né? Ela só fala não, só responde às investidas nele com não. Ela é super controladora e super ferina, porque no momento em que ela se sente ameaçada, ela o machuca, o humilha com as palavras, bem o quadro perfeito do feminino ferido, da mulher ressentida, ressequida por dentro, amargurada, né? Culpando os outros por aquilo que ela nunca conseguiu fazer por si, que é autorizar o próprio desejo. E aí ele vai conduzindo a dança muito bem, ele também faz muito bem o papel dele, ele criou, né, um avatar, ele criou uma persona, ele criou um personagem muito bom, e esse personagem, obviamente, está estruturado na busca de resgatar a negação da mãe. Então, aqui a gente entra num lugar dos relacionamentos projetivos, porque ela não está se relacionando com ele, com a pessoa dele, e ela descobre isso quando ela invade um limite por causa da própria codependência, né? Ela começa a gostar dele, aí ela já quer se meter na vida dele e quer ultrapassar uma linha que é a linha da fantasia. Então, eles estão num relacionamento projetivo. Ele com quem? Ele com a mãe, obviamente se relacionando com a mãe. E ela? Esse é o ponto. Porque ela está se relacionando com o filho? Não, ela não está se relacionando com o filho. O X da questão do filme é com quem ela está se relacionando. O que está acontecendo naquele quarto? Que resgate é aquele? Esse é o grande ponto da história. E aí ela vai contando a história dela. Primeiro conta da vida que ela vivia com o marido. Depois ela vai contando até chegar na adolescente dentro dela, que é o ponto.
Todo o filme é ela resgatando a adolescente dentro dela. E em que momento? O momento em que ela está viajando com os pais e ela tem aquele flerte com um garçom, e esse garçom vem e começa a boliná-la, e aí acontece lá uma situação, houve um barulho, esse garçom sai correndo e ela fica com aquela excitação e há ali uma fixação libidinal. Ou seja, a libido, a ativação da sexualidade dela aconteceu ali e ela precisava voltar naquela cena. Então, é com o garçom que ela está se relacionando naquele quarto. Por isso, a gente vê que os momentos de excitação dela é olhando para ele, olhando para a juventude dele. Porque o que a excita? A juventude dele. Por quê? Porque a juventude dele é um passaporte para a juventude dela, para ela conseguir chegar na adolescente que ela própria abandonou. Então é essa trajetória que ela vai fazendo naquele quarto, conversando ali, rindo com ele. Aí lógico que a construção do filme é muito legal e ela no final vai chegar naquele ponto maravilhoso onde ela volta exatamente naquela cena, volta naquele lugar onde há essa fixação libidinal, onde o garçom a estava bolinando, e ela volta a se tocar naquele mesmo lugar e consegue chegar ao orgasmo. Na verdade, que orgasmo é esse? É um orgasmo de relacionamento? Não. Ela chega à autorização do próprio desejo. E depois, ali olhando no espelho, ela chega nesse auto-perdão, né? Nesse encontro com a mulher dela que ela abandonou e que depois ela encontrou. Então ela se reconcilia com a mulher dentro dela. Uma mulher que ela tinha abandonado dentro desse casamento e que tinha trabalhado castrando as outras adolescentes, porque ela vai e pede desculpa para a garçonete, admite quão castradora ela estava sendo, o quanto ela estava reproduzindo, o tanto que ela havia sido castrada. Então, o que eu quero mostrar aqui é que é um relacionamento completamente projetivo, não é um relacionamento entre duas pessoas, é um relacionamento entre duas projeções, o que naturalmente acontece na maior parte dos relacionamentos. Por isso que são encontros e que depois acaba, e aí ela fala, ó, boa sorte, Léo Grande. Eles fazem, obviamente, o filme de maneira muito carinhosa e muito romântica para poder tratar um assunto tão denso e tão necessário que é uma mulher desconectada da própria sexualidade e desconectada da autorização para o próprio prazer. Então, a minha intenção aqui é te fazer primeiro pensar, cadê essa adolescente dentro de mim? Segundo, você não pensar que o encontro com essa adolescente depende de um relacionamento. Não é um homem que vai levar essa mulher a algum lugar. É ela que vai se autorizar a voltar neste lugar. E aqui eu também não estou fazendo nem apologia à prostituição e nem apologia à masturbação. Eu estou falando de uma realidade interna. Estou falando de um processo de reconexão com a própria autorização do desejo, que passa por tudo. Aqui no filme o assunto é o sexo, mas passa por tudo. Passa por se permitir descansar, passa por se permitir ou se proporcionar uma comida que você gosta e fazer sim aquilo que você está com vontade de comer e não que outra pessoa está com vontade de comer, a assistir aquilo que você quer, a ler aquilo que você quer, a desejar para a sua vida aquilo que você quer, a autorização do próprio desejo. Esse é o nosso tema e é isso que eu queria te convidar a avaliar à luz desse filme, que eu acho que é uma contribuição muito legal, né?